teu estilo é o estilo sexy? Se tu quer descobrir, é só ficar aqui nesse vídeo. Oi, eu sou a Leonora Cícero e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o estilo sexy. Se tu não viu e não tá acompanhando, a gente tá com uma série de vídeos aqui no canal sobre cada estilo universal. Então, em cada vídeo está sendo abordado um dos 7 estilos universais. Então, depois desse vídeo, já vai correndo assistir os outros estilos. O estilo sexy adora cores vibrantes, aquelas cores mais vivas, mais intensas, mais chamativas. Ao contrário do nosso último estilo no último vídeo, que foi o romântico, que gosta de cores opostas. Cores mais opacas, cores mais claras. O estilo sexy, ele gosta dessas cores mais vibrantes, mais vivas, mais chamativas. E gosta também muito do preto. A estampa desse estilo é a estampa de Animal Print, que são as estampas de animais. Todas as estampas de animais são consideradas do estilo sexy, remetidas ao estilo sexy. Então, estampa de oncinha, estampa de zebra, estampa de cobra, estampa de vaca, todas essas estampas de animais são remetidas ao estilo sexy e principalmente a nossa queridinha estampa de oncinha, né, que é a mais clássica, que não tem nada de clássica porque tá associada, a gente tem o estilo clássico, tá associada ao estilo sexy, mas é um clássico do estilo sexy, que é a oncinha. Como eu falei lá no vídeo anterior do estilo romântico, esses dois estilos adoram a cintura marcada. Porém, o estilo sexy ama uma cintura marcada e em vez de ser um caimento fluido depois dessa cintura marcada, como é no estilo romântico, no estilo sexy, o estilo sexy adora tecidos mais ajustados ao corpo. E aí já entra em outro tópico, que são esses tecidos mais ajustados ao corpo. O estilo sexy adora. Então o estilo gosta de uma cintura marcada, mas nada muito amplo. Ele gosta de uma cintura marcada e não significa que vai ser super colado no corpo, tá? Isso a gente vai conversar agora. Que tecidos ajustados ao corpo não significam que são justos, apertados ao corpo. Eu tô um pouco assim com as mãos, porque eu acabei de fazer a unha, então a gente fica meio que, né, com a mão levantada. Parênteses, voltando pro tópico principal, que é o vídeo. E aí, então, vamos conversar sobre essa questão dos tecidos que se ajustam ao corpo e como que isso funciona, né? As pessoas do estilo sexy têm que ter muito cuidado na hora de montar as suas produções. Por quê? Porque o estilo sexy, ele tem uma linha muito tênue que pode cair no vulgar. E aí, como é que a gente pode medir? Léo, e aí, eu tenho estilo sexy, como é que eu posso medir? Às vezes a gente fica com medo, não sabe como usar, porque acaba tendo essa linha bem pertinho uma da outra, né? Entre o sexy e o vulgar. E aí, como é que a gente pode medir isso? Primeiro que o estilo sexy, para estar no estilo sexy, não precisa ser algo justo, algo apertado no corpo, e sim ajustado. Ajustado é seguindo os moldes do corpo, seguindo as linhas do corpo. Não significa que ele vai prensar a gente a vácuo, tá? Tem bastante diferença. E uma regrinha, eu odeio falar essa palavra de regrinha, mas um guia, né, um parâmetro que a gente pode ter para as produções, pra gente pensar num visual sexy que não fique vulgar, que fique um pouco mais sofisticado, um pouco mais elegante, que não tenha perigo de ir pro outro lado, do lado vulgar, é fazer o jogo de proporções, o jogo de mostra e esconde que a gente fala. O jogo de proporções nada mais é do que fazer escolhas de onde a gente vai ousar mais e onde a gente não vai ousar muito. Então, por exemplo, algo que é justo, mais ajustado ao corpo, o ideal é que não seja curto e que seja mais comprido, que seja uma altura mais mid, que é a altura mais comprida. Se algo é mais curto, o ideal é que não seja tão ajustado, que seja um pouco mais fluido, um pouco mais soltinho ao corpo. Se a gente tem um decote mais profundo aqui na parte de cima, o ideal é que não seja tão ajustado na parte de baixo, que não mostre tanto as pernas. Se pelo contrário a gente tem uma bela de uma fenda nas pernas, o ideal é que a parte de cima seja mais, né, tampada, seja mais coberta. Então é um jogo de mostra e esconde, é um jogo de proporções. Então se eu quero usar um vestido mais ajustadinho, o ideal é que eu equilibre
com algo que não seja tão sexy assim. Então, talvez um comprimento um pouco mais comprido, ou algo por cima que seja mais fluido. E a mesma forma, se for algo mais curto, que não seja tão justo. Acho que deu para entender a questão do mostra e esconde também, né? Se eu estiver mostrando muito a parte de cima, o ideal é que eu tampe mais a parte de baixo. Se eu estiver mostrando mais a parte de baixo, o ideal é que eu cubra mais em cima. E aí fica um jogo de mistério que o estilo sexy tem bastante. As pessoas acham que, pra eu estar sexy eu preciso mostrar o corpo todo, eu preciso quanto mais pele, mostrar mais interessante. Mas é pelo contrário, na verdade não pelo contrário, mas tem um por trás. O estilo sexy, ele não é o mostrar o corpo, mas é esse jogo, é uma sedução do corpo. Então é esse mistério, onde eu mostro, do outro lado eu escondo. Então se eu tô com decote, eu tampo mais as pernas. Se eu tô com uma fenda, eu tampo mais a parte de cima. E fica um ar sensual com um toque de elegância. E o estilo sexy tem isso por nascença, né, que a gente fala. E aí aqui eu quero fazer com vocês essa análise de duas imagens. Uma que tá bem dentro disso que eu falei, do mostra e esconde, e outra que caiu no vulgar. E eu quero que vocês façam essa análise comigo. Vou olhar pra cá porque eu vou estar olhando as imagens com vocês. Bom, esse primeiro vestido, ela tá com um vestido mais ajustado ao corpo e ela também está com um decote um pouco mais acentuado. E a gente vai ver o que ela fez para equilibrar e para jogar essas proporções. Primeiro que o vestido é mais comprido, o vestido passa ali a altura do joelho, é considerado uma altura midi. Então o vestido, ele é mais comprido, não mostra tanto as pernas. Segundo ponto é que, por mais que tenha um decote, esse decote, essas mangas, elas cobrem um pouco do braço também, o que também traz um toque mais de mistério e deixa ele mais interessante. Então aqui ela tem um jogo de proporções. É um look do estilo sexy, mas ele não chega a cair no vulgar. Se ela, por exemplo, resolvesse tirar essa manga aqui e ele fosse direto, sem essas mangas, ele fosse só por baixo aqui do braço, já poderia cair um pouco no vulgar. Se ele fosse um pouco mais curto, já poderia cair no vulgar. Nesse estilo aqui, não ficou. Ficou um look sexy, com essa pitada de mistério, de sedução, que a gente fala do estilo, né? Do estilo sexy, que tem esse jogo das proporções do corpo. Então ficou sexy, com essa pitada de elegância e de sofisticação, e não ficou nada vulgar. Já nesse outro look aqui, eu quero que vocês olhem comigo. A gente tem um look mais amplo, não é um vestido super ajustado ao corpo. Porém, ela tá com um decote extremamente profundo. O decote chega ali um pouquinho antes do umbigo, então é um decote extremamente profundo. E a gente tem duas fendas, não é uma, são duas fendas. A gente tem fenda em uma perna e a gente tem fenda na outra perna. E detalhe, as fendas não são laterais. As fendas laterais, elas dão mais sutileza à fenda. A fenda frontal, que é o que a gente tem nesse vestido aqui, ela acentua mais ainda as pernas. Então, dá pra ver que uma perna tá pra fora, a outra tá um pouquinho mais escondida, mas conforme tu anda, a perna ela vai pra frente, então a fenda ela vai abrindo, a fenda frontal, né? Então ela tá com uma fenda nas duas pernas, uma fenda que também não é nada sutil, a fenda ela vai até a altura quase do quadril, as duas fendas. Então ficou algo que, se vocês olharem ali comigo, as duas fendas elas quase se juntam com o decote profundo, porque o decote é extremamente profundo e as fendas são extremamente altas. Então quase se liga esses três pontos ali. Então a gente olha e fica uma coisa extremamente... não chega a ser completamente vulgar, porque se fosse justo aí completaria tudo, mas fica um ar mais vulgar. Por quê? Porque não tem esse jogo de mostra e esconde. Ela tá completamente com as pernas de fora e completamente com um decote quase até o umbigo. E isso não é do estilo sexy. Ela não está sexy. Ela está caminhando pro estilo não, mas para um aspecto vulgar. Então não fica nada harmônico e não fica um estilo sensual. Fica um estilo sensual em excesso, que aí é definido como um
um aspecto mais vulgar mesmo. E pra completar esse look, ela ainda tá com uma sandália de tiras. Então uma sandália com 2 tiras, que também é uma sandália mais no estilo sexy, então se tu já te identifica com essa sandália, já é um alerta. Quando a gente tem o peito do pé mais à mostra, quando a gente gosta de sandálias com o peito do pé mais à mostra, também é uma característica do estilo sexy. Sandálias com amarrações no tornozelo, bem característico do estilo sexy. Então ela reforça mais ainda essa mensagem do estilo sexy nos pés. Então a gente tem uma mensagem no preto, porque é uma cor já bem do estilo sexy. A gente tem o decote profundo, a gente tem uma fenda, a gente tem outra fenda, a gente tem fendas que são extremamente altas e a gente ainda tem o sapato. Então são muitos elementos que comunicam esse estilo sexy. Quando, na verdade, quando a gente quer comunicar isso, quando a gente quer montar um look, o ideal é a gente pegar alguns elementos e não todos os elementos que compõem aquele estilo, porque senão fica demais, fica em excesso e pode ficar desarmônico. Então, já puxando desse assunto, esse também é um estilo que gosta bastante de transparência, de decotes, de recortes, né? Então, recortes seriam aquelas ideias mais assimétricas, então uma saia com uma simetria, seja com a frente e as costas, ou as laterais assimétricas. Então, é um estilo que gosta também de assimetria. Esse é um estilo que adora acessórios luxuosos, até porque esse estilo também é chamado de estilo glamuroso. Além de ser chamado de sexy, sensual, também é definido como um estilo glamuroso, porque são pessoas que gostam de glamour, gostam de chamar a atenção, gostam de brilhos, gostam desse glamour mesmo, né? Então também é chamado de glamuroso. E os acessórios, essas pessoas também adoram acessórios mais luxuosos, de metais luxuosos, taxas, fivelas, metais. É um estilo que gosta bastante disso. E como eu falei antes, também as sandálias, né? Tornozeleiras, sandálias com amarrações ali no tornozelo, tudo que tiver enfatizando o tornozelo, o estilo sexy vai gostar. A maquiagem desse estilo é uma maquiagem mais ousada, então gosta de um olho mais marcado, um gloss, brilho, como eu falei. Esse estilo vai gostar de brilho, vai gostar de brilhos na maquiagem, nos acessórios, na roupa, enfim. E o cabelo desse estilo também é um cabelo longo, porém gosta de um certo volume no cabelo. Me conta aqui embaixo nos comentários se tu te identificou com alguma dessas características do estilo sexy. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e o próximo vídeo é sobre o estilo moderno. Um beijão e te vejo no próximo vídeo.